Então, meu nome é Carla, que é o capítulo 17, de título Sede Perfeitos, um capítulo que nos dá uma dica, muitas dicas. Muitas vezes, quando a gente escuta essa questão da perfeição, pode nos dar um desânimo, pode nos dar um momento de queda, no sentido de que a gente se compara, e quando a gente se compara, começa a confusão, porque se nós formos nos comparar a Cristo, nós vamos perceber, não vai dar certo essa coisa aqui, então 2 minutos. Se nós formos nos comparar a Cristo, nós vamos compreender que nós estamos muito longe. Mas se nós formos escutar o que Cristo nos disse e procurar seguir o seu exemplo, buscando ali naquelas palavras o que ele quis dizer com perfeição, nós vamos perceber que é muito mais fácil do que a gente imagina. E que muitos de nós já têm dentro do seu coração muitas virtudes, muitas qualidades e muitas questões relacionadas ao que ele vem dizer com perfeição. Porque como nós somos espíritos de muitas caminhadas, nós vamos e voltamos, e Ramatiz traz um entendimento muito interessante sobre isso, né? Ele coloca que são a morte e o renascimento. Se a gente tirasse a morte e o renascimento de cada uma das nossas vidas, nós poderíamos ver a nossa caminhada de uma forma linear, sem fim. E quando nós começamos a pensar dessa forma, nós começamos a entender a nossa caminhada e a nossa busca pela perfeição. Porque a perfeição é a paz, é a tranquilidade, é o bem conviver, em primeiro lugar conosco mesmo, e depois com o meio aonde a gente está. Porque é utópico às vezes a gente pensar que todo mundo nos ama. Porque também é difícil a gente dizer que ama todo mundo. E esse é um dos primeiros pontos que esse capítulo vem abordar. No item 3, depois dos 2 primeiros itens que a Dani colocou, o Evangelho vem nos definir um pouquinho o que poderia se dizer como um homem de bem, como um homem perfeito. E ele inicia dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente ninguém, se tem fé em Deus, se tem fé no futuro, se sabe que todas as vicissitudes e dores da vida são para o nosso aprendizado. E a gente vai parar na palavra justiça, porque é por aí que a gente começa toda a nossa caminhada e muitas vezes a nossa queda também. E na questão 875 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é a justiça? E os Espíritos vão dizer: a justiça consiste em que cada um respeitar os direitos dos demais. Uma frase simples e objetiva, mas que
nós passamos vidas, vidas, vidas e vidas não vivendo ela. E quando um pouco mais adiante nas questões é colocado a questão justiça, existe uma mudança na palavra justiça quando se coloca na justiça dos homens, que é pequenininha, mas que faz toda a diferença e que muitas vezes nós nos confundimos, porque na lei dos homens existe a definição de que justiça é respeitar, é fazer valer os direitos de cada um. E na definição que os espíritos trouxeram é respeitar os direitos dos demais. Dá para notar como, quando a gente muda de lado, a definição fica mais clara? Quando a gente consegue enxergar as pessoas, o mundo, à nossa volta, e definir que justiça é respeitar os demais, a nossa consciência desperta vai nos auxiliar no entendimento. E se nós compreendermos que vivemos numa sociedade que, se cada um de nós entender que justiça é respeitar o direito dos demais, nós não nos sentiremos mais injustiçados. Nós não vamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós não vamos bradar por justiça da forma como muitas vezes hoje, de forma equivocada e ansiosa, nós exigimos. Porque sermos homens perfeitos, ou na busca pela perfeição, é preciso começar a desenvolver essa virtude. E quando nós começamos a trabalhar a definição da justiça, muitas das coisas que nós nos indispomos com o nosso próximo vai ser ressignificada. Porque muitas vezes nós nos debatemos nesta justiça egoísta. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós não nos preocupamos em escutar o outro. Nós não nos preocupamos nem, às vezes, em esperar as situações acontecerem. Nós já queremos acelerar. Nós já queremos dominar. Nós já queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E muitas vezes, quando nós temos a virtude da fé, quando nós conseguimos fazer o segundo item que diz no capítulo ali, no item, quando nós temos fé em Deus e fé no futuro, quando nós conseguimos colocar isso no nosso dia a dia, nós conseguimos responder para o mundo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena. Porque é isso que significa, como a Dani disse de uma forma muito clara, a perfeição dentro dos nossos limites. Nós, espíritos encarnados num planeta de provas e expiações, que é o segundo na escala, né? Abaixo, primitivo, que são aqueles aonde, né, as pessoas brigam por comida, são aqueles mundos muito, muito, muito primitivos. E como espíritos encarnados num planeta de provas e expiações, estamos no começo
da escala, saindo do reino animal, vivendo num planeta onde tem bilhões de espíritos, porque tem a psicosfera do planeta desencarnada e a encarnada, convivendo com muitas pessoas, muitos já despertos, conscientes, muitos já buscando a sua melhoria interna, mas muitos ainda precisando da ajuda daqueles que já despertaram. Porque homens de bem, homens perfeitos, já têm gravado dentro da sua mente, na sua consciência, a sua conduta. E nós já temos, muitos de nós já têm alguns lampejos. Só que a gente ainda está envolto na matéria. A gente ainda tem interesse pessoal. A gente ainda luta nessa questão da justiça. Nós nos sentimos injustiçados porque o outro fez, porque o outro disse. Nós nos sentimos injustiçados porque nós somos orgulhosos. Nós não aceitamos que muitas vezes o outro tem um entendimento diferente. Nós não conseguimos, dentro do nosso egoísmo e do nosso orgulho, nem às vezes entender que talvez fosse melhor para nós a visão do outro. E que nós podemos simplesmente dizer, sim, eu aceito. Sim, assim tá bom. Ou nós podemos aprender a dialogar de uma forma tranquila. Ou nós podemos aprender a respirar fundo e a colocar a nossa ideia de uma forma tranquila, sem agredir, sem cobrar, sem querer ser o dono da razão. Então, quando nós lemos esse capítulo, fica muitas vezes difícil nos colocarmos dentro da definição de homens de bem. Mas nós vamos seguindo e nós vamos percebendo que um dos caminhos para a gente buscar este sentido de perfeição é a nossa transformação moral. Porque somente quando nós compreendermos que as leis divinas, aquelas trazidas por Deus, são o norte e a luz para a nossa mudança e para a nossa tranquilidade e para a nossa felicidade. E nós conseguirmos colocar isso no nosso cotidiano e na nossa caminhada, é que nós conseguiremos nos ver como homens capazes de nos transformarem em perfeitos. E vai aí muitas idas e vindas. Muitos caminhos que muitas vezes nós mesmos colocamos na nossa encarnação, nos favorecem desenvolver essas virtudes. Nos favorecem compreender por que muitas vezes nós temos pessoas na nossa família que questionam tanto as nossas atitudes. Com certeza não é para incomodar, mas nós pensamos que é. Então nós batemos de frente. E aí nós temos diversos exemplos de relações difíceis. E nós vamos assim, brigando com a vida, brigando com todos à nossa volta e esquecendo das nossas combinações lá, antes de encarnar, que aquela pessoa viria para nos despertar algo. E aí nós vamos caminhando e vamos percebendo que muitas vezes
os esforços que nós vamos fazendo não conseguem nos direcionar. Porque transformação moral é um contrato que nós fizemos conosco mesmos.